Você já parou para pensar que as profecias que pareciam tão distantes há alguns anos podem estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Imagine um mundo onde alianças globais, sistemas de controle total e uma centralização de poder nunca antes vista começam a ganhar forma. Parece um enredo de filme de ficção científica, né? Mas e se eu te dissesse que isso já foi descrito há milhares de anos na Bíblia? As 10 nações mencionadas por Daniel e no Apocalipse já estão começando a surgir? Será que estamos caminhando para o momento mais decisivo da história da humanidade? Fique comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos explorar, com profundidade, essas revelações bíblicas e como elas se conectam com os eventos globais que estamos vendo agora. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós temos um tema profundo e fascinante para compartilhar. Vamos falar sobre algo que está mexendo com o coração de muitos estudiosos das Escrituras: as 10 nações proféticas mencionadas nos livros de Daniel e Apocalipse. Será que estamos vendo os primeiros sinais do cumprimento dessas palavras tão antigas e tão atuais ao mesmo tempo? Olha, você não vai querer perder nada deste vídeo, porque ainda hoje vamos ter um momento especial de oração, um instante de comunhão em que eu creio que Deus vai falar diretamente ao seu coração. Antes de continuar, eu queria fazer um pedido especial a você. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Assim, você fica por dentro de todos os conteúdos que preparamos com tanto carinho e oração para te abençoar. Vou esperar um segundinho para você fazer isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis, juntamente com a besta, durante uma hora. Apocalipse 17:12. Esse versículo nos lembra que Deus já conhece o final da história e que Ele está no controle, mesmo diante de eventos assustadores ou confusos. As 10 nações mencionadas são parte de um plano maior, mas a boa notícia é que Cristo já venceu e reina soberano. A nossa confiança deve estar nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Você já imaginou como seria estar vivendo o cumprimento de uma profecia bíblica? Pense nisso. O mundo está mais conectado do que nunca. Decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem afetar sua vida em questão de segundos. Grandes organizações internacionais, políticas globais e alianças econômicas estão moldando o nosso futuro. Isso te lembra algo? As Escrituras já falavam sobre isso. Quando Daniel descreveu a visão dos 10 chifres, ele estava revelando algo muito maior do que parecia à primeira vista. Imagine Daniel, um jovem cativo na Babilônia, recebendo essas visões impactantes de Deus. Ele não tinha internet, não lia jornais nem assistia às manchetes de canais de TV. Ainda assim, Deus revelou a ele eventos futuros com uma precisão que desafia qualquer cético. No capítulo 7 de Daniel, ele vê uma fera assustadora com 10 chifres, e no capítulo 2, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre estátua com pés de ferro e barro. A conexão entre essas passagens e o que vemos hoje é impressionante. Quer um exemplo prático? Olhe para as alianças econômicas e políticas que surgiram nos últimos anos. A União Europeia, o BRICS e outras organizações parecem se alinhar com a ideia de blocos de nações trabalhando juntas, mas com interesses diferentes. Esses sistemas parecem fortes por fora, mas são frágeis como o ferro misturado com o barro da visão de Daniel. Quantas vezes vimos líderes tentando unificar o mundo, mas as divergências culturais, políticas e espirituais sempre acabam expondo essa fragilidade? Agora pense comigo, estamos vendo o surgimento de algo que pode estar preparando o palco para o cumprimento literal das Escrituras? Como cristãos, isso não deve nos assustar, mas sim nos alertar. Jesus disse: quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas 21:31. E isso não é só teoria. Um cristão que conheci recentemente compartilhou uma história impressionante. Ele trabalha em uma grande organização internacional e, durante uma reunião, percebeu que várias decisões estavam sendo centralizadas em poucos líderes. Ele comentou comigo: isso parece muito com o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. É como se estivéssemos caminhando direto para aquilo que Daniel viu. Ele não estava com medo, mas com uma sensação de urgência para compartilhar o Evangelho. E você? Já sentiu que algo no mundo está mudando de uma forma muito rápida e estranha? Como interpretar tudo isso? Essa é a pergunta que deve ecoar em nossos corações, e é também o tema central deste vídeo. No próximo bloco, vamos mergulhar em outro aspecto intrigante:
como os 10 reis mencionados em Apocalipse podem estar relacionados à ideia de um governo global. Será que estamos vendo o começo desse sistema? Agora, vamos falar sobre algo que sempre gera curiosidade e, ao mesmo tempo, certa inquietação: a ideia de um governo global. Será que isso é mesmo possível? E mais importante, será que estamos vendo os primeiros sinais desse sistema emergindo bem diante dos nossos olhos? Pense nisso. A tecnologia nunca esteve tão avançada. Hoje, basta um clique para acessar informações do outro lado do mundo, fazer transações financeiras ou até mesmo comandar dispositivos em sua casa. Mas, junto com essa facilidade, há algo que poucos percebem: uma centralização crescente de poder. Grandes empresas de tecnologia, bancos e governos estão criando sistemas interconectados que parecem convenientes, mas que também podem ser perigosamente controladores. A Bíblia, em Apocalipse 13, fala sobre a famosa marca da besta. Esse versículo muitas vezes é interpretado como um sistema global de controle, onde ninguém pode comprar ou vender sem estar dentro de um esquema centralizado. Assustador? Com certeza. Mas é também um lembrete de que Deus nos deu esse aviso para que estejamos preparados. E o mais incrível é como essas coisas estão se desenrolando. Veja só, o surgimento de moedas digitais, como as criptomoedas e as iniciativas de moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, têm dividido opiniões. Alguns veem como inovação, enquanto outros enxergam o potencial para um controle sem precedentes sobre nossas vidas. Imagine um cenário onde todas as transações financeiras do mundo sejam monitoradas por um sistema central. Não parece uma versão moderna daquilo que João descreveu em sua visão? Recentemente, li sobre um cristão que vive na China, onde o governo implementou um sistema de crédito social. Basicamente, as ações diárias das pessoas, desde compras até interações sociais, são monitoradas e classificadas. Esse irmão contou que perdeu pontos em seu perfil porque frequentava cultos em uma igreja não registrada pelo governo. Isso limitou sua capacidade de viajar e até de acessar certos serviços. Quando ouvi essa história, pensei: será que isso é apenas uma coincidência ou estamos vendo um vislumbre do que pode acontecer em escala global? Olhando para tudo isso, fica claro que o mundo está caminhando para algo maior. Não estamos dizendo que a tecnologia ou os avanços são maus em si mesmos. Afinal, Deus nos deu a capacidade de criar coisas incríveis. Mas o problema surge quando esses avanços são usados para oprimir, controlar e distanciar as pessoas de Deus. E aqui vai uma pergunta que pode mexer com você. Se amanhã houvesse um decreto global exigindo uma marca para continuar vivendo normalmente, você estaria preparado espiritualmente para resistir? Essa não é uma questão teórica, é algo que devemos considerar profundamente. No próximo bloco, vamos explorar um tópico ainda mais emocionante: como o papel da igreja e dos cristãos será essencial para enfrentar os desafios que estão por vir. Mais do que isso, veremos como você pode ser uma luz nesse mundo em trevas. Diante de um cenário tão desafiador, você pode estar se perguntando: qual é o papel da igreja e, mais especificamente, o meu papel como cristão nesse contexto? Será que devemos simplesmente esperar e observar o que acontece? Ou existe algo mais profundo que Deus está nos chamando a fazer? A verdade é que, ao longo da história, Deus sempre levantou pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Pense em José, que enfrentou traições e prisões, mas acabou se tornando uma peça-chave para salvar muitas vidas em tempos de crise. Ou Daniel, que foi levado cativo a uma terra estrangeira, mas permaneceu fiel a Deus mesmo sob enorme pressão para se conformar aos padrões daquele império. A história deles nos lembra de algo poderoso. Mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle, e Ele usa aqueles que estão dispostos a se posicionar por sua verdade. E como isso se aplica a nós hoje? A resposta está em sermos uma igreja vigilante e ativa. Não uma igreja que se limita a 4 paredes, mas um corpo de Cristo que impacta a sociedade com amor, verdade e coragem. Jesus mesmo nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Isso significa que temos a responsabilidade de preservar o que é bom, denunciar o que está errado e iluminar os caminhos para aqueles que estão perdidos. Mas isso não é fácil, eu sei. Vivemos em tempos em que se posicionar como cristão pode trazer críticas, rejeição e, em alguns casos, até perseguição. Ainda assim, lembre-se das palavras de Jesus em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa força. Recentemente, ouvi uma história inspiradora de uma mulher cristã que lidera uma pequena comunidade em uma área onde a fé é marginalizada.
Mesmo com poucos recursos, ela organizou um grupo de ajuda para pessoas em situação de rua, oferecendo comida, roupas e, acima de tudo, a mensagem do Evangelho. Quando perguntada sobre o que a motivava, ela respondeu: "Se eu não fizer, quem fará? Deus me colocou aqui por um propósito." Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que estamos atentos às oportunidades ao nosso redor para ser sal e luz? Muitas vezes, pensamos que grandes atos de fé exigem recursos extraordinários, mas Deus pode usar algo tão simples quanto uma palavra de encorajamento ou um gesto de bondade para transformar vidas. E aqui vai um desafio: olhe para a sua própria vida. Quais dons, habilidades ou recursos Deus já colocou em suas mãos? Pode ser algo aparentemente pequeno, mas nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Assim como os pães e peixes que alimentaram uma multidão, sua obediência e disposição podem impactar muito mais pessoas do que você imagina. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa questão, explorando como discernir a vontade de Deus em tempos incertos e como fortalecer sua fé para enfrentar os desafios futuros. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso discernir a vontade de Deus em meio a tantas vozes e distrações no mundo? Esse é um questionamento profundo e essencial, especialmente em tempos tão tumultuados. A resposta começa com algo que pode parecer simples, mas que é extremamente poderoso: intimidade com Deus. Pense comigo, em um relacionamento humano, como é possível entender os desejos e pensamentos de alguém sem gastar tempo com essa pessoa? Da mesma forma, conhecer a vontade de Deus exige tempo dedicado à oração, à meditação na palavra e à comunhão com o Espírito Santo. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Renovar o entendimento é como ajustar o foco de uma câmera. Às vezes, estamos tão envolvidos com nossas preocupações diárias que nossa visão espiritual fica embaçada. Mas, ao nos conectarmos com Deus, começamos a enxergar com mais clareza os planos dele para nós. Eu me lembro de uma situação que um amigo cristão compartilhou comigo. Ele estava enfrentando uma decisão difícil sobre aceitar ou não uma proposta de trabalho que parecia promissora financeiramente, mas que exigiria sacrificar tempo com a família e a igreja. Ele passou dias orando e lendo a Bíblia, buscando uma resposta. Em uma manhã, enquanto meditava no Salmo 37:4, "Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração", ele sentiu uma paz que ultrapassava todo o entendimento. Ele entendeu que o chamado de Deus para sua vida envolvia priorizar aquilo que tem valor eterno, e não apenas ganhos temporários. Essa história nos ensina algo fundamental: quando buscamos primeiro o reino de Deus, Ele nos guia de maneira sobrenatural. É claro que isso não significa que todas as respostas virão imediatamente ou que as decisões serão sempre fáceis. Mas, ao colocar nossa confiança em Ele, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Outro ponto crucial para discernir a vontade de Deus é ouvir conselhos sábios. Provérbios 11:14 nos lembra que, na multidão de conselhos há segurança. É importante ter pessoas espiritualmente maduras ao nosso redor, que possam nos ajudar a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. E, por falar nisso, como você tem lidado com as decisões difíceis da vida? Será que você tem entregado seus caminhos ao Senhor, ou tem tentado resolver tudo com suas próprias forças? Essas são questões importantes para refletirmos. Enquanto nos preparamos para o próximo bloco, onde vamos explorar como Deus transforma até mesmo os nossos erros em ferramentas para nos moldar, deixe essa pergunta no seu coração: o que significa, na prática, confiar plenamente em Deus? Gostaria de orar por você agora. Feche os seus olhos, se puder, e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através desta oração. Pai Celestial, Tu és santo, justo e poderoso, mas também és cheio de graça, amor e misericórdia. Neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo estas palavras. Tu conheces o coração dela, os desafios que enfrenta e as dúvidas que têm consumido seus pensamentos. Senhor, eu oro para que, neste momento, ela sinta a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento e que só Tu podes dar. Que cada peso, cada fardo, seja depositado aos Teus pés agora. Tu disseste em Tua palavra que podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. Então, Pai, toma cada preocupação, cada medo, e transforma tudo isso em confiança e esperança. Deus, eu sei que, às vezes, a vida parece confusa, cheia de portas que se abrem e se fecham, e caminhos que não sabemos aonde levam.
Mas eu peço que o Senhor traga direção para essa vida. Que o teu Espírito Santo ilumine cada passo, trazendo clareza e sabedoria para tomar as decisões certas. Que ela saiba discernir a tua vontade e que tenha coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer difícil. Pai, eu também oro por cura. Cura o coração dessa pessoa das feridas que o passado deixou. Restaura os sonhos que talvez tenham sido destruídos. Mostra, Senhor, que nada é impossível para ti. Tu és o Deus que transforma cinzas em beleza, o Deus que traz vida onde parecia haver morte. Senhor, ajuda essa pessoa a confiar mais em ti, a entregar completamente sua vida em tuas mãos. Ensina-a a descansar no teu amor, sabendo que os teus planos são maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. Fortalece-a, Senhor, para que ela permaneça firme, mesmo diante das lutas. Eu oro também, Pai, para que essa pessoa sinta o teu abraço neste instante. Que ela sinta a tua presença de forma tão real, tão intensa, que não haja dúvida de que tu estás com ela. Lembra-a, Senhor, que tu prometeste estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus, prepara o coração dela para receber as bênçãos que o Senhor já tem reservado. Ajuda-a a compreender que o tempo é teu, que os teus planos são perfeitos, e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Por fim, Senhor, eu te agradeço por esta vida preciosa. Obrigado porque ela está aqui, buscando mais de ti, querendo entender o teu propósito. Que ela saiba que essa busca já é uma prova do quanto tu a amas e do quanto és fiel para responder cada oração feita com sinceridade. Eu oro, confiando no teu poder, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.